Quais suplementos são recomendados para pessoas com diabetes? Se você tem diabetes, seja tipo 1 ou seja tipo 2, com certeza já deve ter tido essa dúvida, principalmente se você pratica exercício físico. Nesse vídeo nós vamos entender tudo o que nós precisamos entender sobre suplementação e diabetes. Obviamente eu não vou te recomendar suplementos, eu não vou te dizer quais suplementos você deve comprar e quais você realmente precisa utilizar, mas eu vou te ensinar a pensar a suplementação nutricional de uma outra forma e com base nisso você vai poder identificar melhor se faz sentido tomar aquele suplemento ou não. Mas antes de nós irmos para o vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo o que rola aqui. Afinal de contas, toda semana tem algum conteúdo novo para te ajudar a melhorar a sua saúde, a sua gestão das glicemias e a sua qualidade de vida com diabetes, sem falar na prática de exercício físico. Vamos lá, Thales, quais suplementos são recomendados para pessoas com diabetes tipo 1? Essa talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas caixinhas de perguntas lá no Instagram. E existe uma resposta bem simples e direta para isso. Não existe nenhum suplemento recomendado para pessoas com diabetes tipo 1. Como assim, Thales? Eu conheço pessoas com diabetes que fazem uso de suplemento. E a propósito, eu falei diabetes tipo 1, mas na verdade não existe nenhum suplemento que seja recomendado para pessoas com diabetes. Como assim, Thales? Vamos entender melhor isso. Quando nós falamos que algo é recomendado para pessoas com diabetes, é porque existe uma série de estudos e aqueles estudos mostraram que é importante que todas as pessoas com diabetes façam uso daquilo. Por exemplo, no nosso caso, um suplemento alimentar. Então, se existisse algum suplemento que foi identificado nesses estudos que todas as pessoas com diabetes deveriam utilizar, aí sim nós teríamos algum suplemento recomendado para pessoas com diabetes. Como, por exemplo, o caso do exercício físico. O exercício físico é recomendado para pessoas com diabetes. Por quê? Porque existiram vários estudos que testaram os efeitos do exercício físico na saúde e na redução de complicações em pessoas com diabetes. E esses estudos mostraram, opa, realmente isso aqui é algo que todas as pessoas com diabetes devem fazer. Então isso é recomendado para pessoas com diabetes. Não é o caso dos suplementos alimentares. Não existe nenhuma recomendação, ou seja, toda pessoa com diabetes deve fazer uso de X suplemento. Toda pessoa com diabetes deve tomar whey ou creatina. Mas, calma aí, isso não significa que existam contraindicações. Ou seja, o fato de não existir recomendações, de não existir nada dizendo, olha, pessoas com diabetes precisam usar esse suplemento, não significa que pessoas com diabetes não possam ou não devam usar suplementos. Ok? Então, o fato de não existir recomendações não significa que existam contraindicações. E agora, o que você vai fazer? Então, qual critério você vai seguir? O que você vai fazer para entender se realmente você precisa ou pode tomar determinados suplementos? Primeiramente, nós precisamos entender que existem dois tipos ali de suplementos. Nós temos aqueles suplementos que estão relacionados à suplementação de vitaminas e minerais, como no caso, suplementação de vitamina B12, de vitamina D, de magnésio, de zinco. Isso é um tipo de suplemento. E nós temos aqueles suplementos alimentares, que estão relacionados ali à suplementação nutricional. Whey protein, creatina, massa, maltodextrina, BCAA, isso são suplementos nutricionais. Eles estão relacionados ali à parte de nutrição, à parte de macronutrientes, reposição de macronutrientes, enfim. Então vamos focar primeiro ali na questão dos suplementos nutricionais, como é, por exemplo, o caso do whey e da creatina. Muitas pessoas têm dúvidas se elas podem tomar whey, se elas podem tomar creatina. Então, como nós falamos lá no começo, não existe recomendações diretas de que todas as pessoas com diabetes devam tomar whey ou creatina. Mas também não existem contraindicações.
a não ser para pessoas que já têm problemas renais, no caso da creatina. Então, se você já tem uma complicação renal, a suplementação com creatina deve ser muito bem avaliada, certo? Principalmente pelo seu médico e seu nutricionista. Então, não é um suplemento ali tão legal de entrar, de se suplementar quando você tem alguma complicação renal. Mas, por exemplo, no caso de pessoas saudáveis que não tem nenhuma complicação renal, não tem nenhum problema, não existe contraindicações com relação ao whey, a maltodextrina, que não é um suplemento bacana para pessoas com diabetes, porque é carboidrato puro, mas também não existem contraindicações. A creatina também não. Então, como que eu vou saber se eu posso tomar isso? A pergunta não é se você pode, mas sim se você deve. Você vai analisar se deve tomar um suplemento a partir do seu contexto nutricional. Por isso é importante o acompanhamento do nutricionista e a prescrição do nutricionista nisso, porque somente ele vai conseguir avaliar do ponto de vista nutricional se aquele suplemento é necessário ou faz sentido. Vamos pegar o exemplo do whey. Somente um nutricionista que te acompanha, vai conseguir avaliar toda a sua parte nutricional, tudo que você come ao longo do dia, as quantidades de proteína que você come e dizer realmente, olha, você realmente precisa ou faz sentido para você tomar o whey protein, porque nós não estamos conseguindo atingir a quantidade necessária de proteína através da alimentação. Então, suplementar com whey pode ser que faça sentido para você. Ou no caso, por exemplo, de uma pessoa que quer emagrecer e sente muita fome, o tempo todo está sentindo fome, talvez, olha, seja bacana nós usarmos o whey como um suplemento para reduzir sua fome, sem precisar ficar consumindo carboidratos, por exemplo. Então, o nutricionista é quem vai avaliar daquele ponto de vista nutricional se faz sentido entrar com o whey protein. Nem tudo que nós vemos por aí, por exemplo, se você tomar o whey protein, você vai ganhar massa muscular. Não é bem assim que funciona. Às vezes você vai estar só rasgando dinheiro fora. Por quê? Porque apesar do whey ser um bom suplemento, não faz sentido do seu ponto de vista nutricional utilizar aquele suplemento. Você não precisa dele. Você consegue atingir tudo o que precisa de proteínas através da sua alimentação. Então você vai estar jogando dinheiro fora. Isso vai trazer prejuízos para a sua saúde? Na maioria das vezes não traz nenhum prejuízo. O máximo que pode acontecer é ocorrer um pequeno ganho de peso para algumas pessoas, mudanças na pele, dependendo ali do tipo de whey, mas na maioria das vezes não traz nenhum problema. Porém, você vai estar jogando o seu dinheiro fora e, afinal de contas, os suplementos alimentares estão bem caros. A mesma coisa com a creatina, também é um ótimo suplemento. Eu gosto particularmente de whey creatina e os estudos mostram de forma mais consistente que estes são os dois melhores suplementos. Como assim, Thales? Outros tipos de suplemento, por exemplo, BCAA, maltodextrina, palatinose, eles são bem controversos nos estudos. Os estudos ali não têm, digamos, uma unanimidade, não tem um consenso dizendo, olha, esses suplementos realmente dão resultado, digamos assim. Já o whey e a creatina estão muito bem consolidados nos estudos. Existe ali um consenso de que realmente esses suplementos funcionam. Então, por isso eu gosto bastante, eu faço uso de creatina. Mas também entra naquela mesma questão do whey. Será que do seu ponto de vista nutricional faz sentido você tomar creatina? Opa, você treina quantas vezes por semana? Você tem quanto tempo de recuperação? Como está seu consumo de carnes vermelhas? Tudo isso precisa ser analisado para então sim definir, olha, realmente faz sentido você utilizar creatina. No meu caso, por exemplo, foi a minha nutricionista que passou, olha, Thales, para o seu ponto de vista nutricional, faz sentido você utilizar creatina. Pode ser, em outros momentos, eu já passei por outros momentos onde não fazia sentido eu utilizar creatina, não era necessário. Thales, através da sua alimentação, da quantidade de comida que você come, da quantidade de vezes que você treina por semana, do seu tempo de recuperação, tá legal, você não precisa suplementar com creatina. Então percebam que a questão de suplementos e diabetes não existe uma relação direta. Nós podemos fazer outros vídeos para discutir, por exemplo, como escolher um bom whey, porque o tipo de whey pode impactar nas glicemias, a quantidade de carboidratos pode ali causar alterações na glicemia, você precisa saber corrigir melhor. Mas pensando do ponto de vista de,
esse suplemento não é para pessoas com diabetes, esse é para pessoas com diabetes, todas as pessoas com diabetes precisam tomar esse suplemento. Não existe isso. A questão do suplemento ela deve ser analisada de acordo com o seu contexto nutricional. E para se avaliar isso, é preciso levar em consideração vários outros fatores que vão muito além do diabetes. Não existe contraindicação de suplementos para pessoas com diabetes, mas também não existe nenhuma recomendação direta que toda pessoa com diabetes deve fazer uso de X ou Y suplemento. A mesma coisa quando nós falamos de prática de exercícios. Não existe uma recomendação direta de que toda pessoa que faça musculação deva tomar creatina. Não existe uma recomendação direta de que toda pessoa que faça musculação deva tomar whey. Isso deve ser analisado de acordo com o seu contexto nutricional. Por isso, é importante ali procurar um nutricionista, para que ele possa calcular os macronutrientes das suas dietas, entender qual é o seu contexto alimentar, qual é o seu estado atual e onde você quer chegar. E aí, através disso, ele irá te guiar. Agora, quando nós falamos daquele outro tipo de suplemento, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, zinco, magnésio, se torna mais importante ainda a atuação do nutricionista, uma consulta com o nutricionista. Por quê? Porque quando você passar pela consulta do nutricionista, ele irá te pedir ali os exames de sangue para dosar os níveis daquelas vitaminas, daqueles minerais no seu sangue, no seu organismo, e através dos resultados desses exames, ele irá identificar o que precisa ser suplementado e o que não precisa ser suplementado. E, no caso do que precisa ser suplementado, qual a quantidade, qual o modo de uso, por quanto tempo você vai utilizar. Somente o nutricionista vai saber te guiar nessa direção. Mas entendam que nós estamos falando sobre suplementos nutricionais, suplementos alimentares. Nós não estamos falando de reposição hormonal. No caso de hormônios, por exemplo, ajustes de hormônios, reposições hormonais, aí no caso você precisa procurar um bom endocrinologista, certo? Mas pensando em nutrição, suplementos de vitaminas, minerais, suplementos alimentares, o nutricionista é o profissional que vai te guiar nessa trajetória. Então eu espero que nesse vídeo você tenha entendido esse recado principal. Quando você for pensar em suplementação, não pense somente em quais suplementos são recomendados para pessoas com diabetes, porque não existe nenhum suplemento, mais uma vez reforçando. Mas também não existe contraindicação. Quando você for pensar em suplementação, pense no contexto nutricional. Será que faz sentido eu tomar isso? Será que eu preciso tomar isso? Será que eu não vou estar jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro, dificultando o meu controle glicêmico, como o caso, por exemplo, às vezes você opta por tomar um whey que tem uma alta quantidade de carboidratos e você não precisa daquele whey, mas você opta por tomá-lo e tomá-lo dificulta o seu controle glicêmico devido à quantidade de carboidratos. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Será que é melhor eu suplementar com whey ou será que é melhor eu introduzir uma alimentação a mais? Thales, e como eu entendo isso? Procurando um bom nutricionista para te guiar e te aconselhar, ok? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer poder te ajudar, vai ser um prazer poder esclarecer essas dúvidas. E lembre-se, ok? O fato de não ser recomendado ou de não existir contraindicações não significa que você sempre deva suplementar. E quando nós falamos do diabetes, nós precisamos apenas nos atentar a alguns detalhes da composição do suplemento, como, por exemplo, quantidade de gordura, de proteína e de carboidratos contida naquele suplemento, para entender se ele vai afetar a nossa glicemia ou não. Mas, pensando em contraindicações, em trazer danos, em trazer riscos, não existe nenhum suplemento que tenha mostrado trazer um risco grave a pessoas com diabetes, a não ser o caso ali, o uso de creatina para quem já tem algum problema renal, ok? Lembra de deixar aqui um joinha se você gostou desse vídeo e não esquece mais uma vez de ativar as notificações. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa também aqui embaixo, vai ser um prazer poder te ajudar. Quem sabe isso também não vira tema para um próximo vídeo. No mais, te vejo aí no vídeo da próxima semana. Muito obrigado!